Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temas avulsos de história, arte e literatura. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. No episódio anterior, depois de termos lido a carta e de eu ter tentado, que era o voto juramentado de Dona Maria, ainda antes de subir ao trono, e que eu esmiucei a seguir, mas para que o episódio não ficasse demasiado longo, eu achei que deveria, portanto, dar-lhe continuidade, porque acho que seria pena não entender, mais profundamente o conteúdo daquela carta, que no fundo é o juramento passado a carta, porque depois encontra-se entre as cartas da Dona Maria. Na verdade ficaria em suspenso ali alguma coisa. Então, a primeira ideia é que havia um voto anterior. Esse voto, e para que houvesse sucessão, é logo ali, portanto, como notamos, para que houvesse sucessão. Ora, a sucessão tanto podia ser a dela, à primeira vista seria, mas também pode ser, e é quase seguramente, o primeiro voto de Dona Maria juramentado ao Sagrado Coração de Jesus foi em 1760. Isto é, para que houvesse sucessão, isto é, para que ela tivesse, portanto, sucessor, ela própria, visando a situação do seu matrimónio. E, portanto, ao casar com Dom Pedro, com o infante Dom Pedro, ela fez o voto, provavelmente também com ele, que não aparece ali explícito, mas talvez tenha acontecido, de, no caso de haver, portanto, do casamento, haver a necessidade de haver sucessão. E houve, de facto houve. Mas também, por outro lado, quando Dona Maria está a escrever ou reescrever este novo voto e faz menção ao anterior, também podemos entender que já está implícita a sua própria sucessão. E porquê? Porque o Marquês de Pombal, não é, mostrou sempre desejo e levou à última consecução, ainda antes da morte do próprio rei Dom José, já mesmo no final da vida de Dom José, 3 dias antes ou pouco mais, do seu propósito era que Dona Maria não sucedesse ao pai. E, portanto, quem sucederia, visto que já havia realmente um descendente, um sucessor varão, seria o próprio filho de Dona Maria, que tinha nascido depois dessa data do primeiro voto juramentado, de se dedicar ao Sagrado Coração de Jesus de uma forma visível. E isso acabou por acontecer depois, mal ela subiu ao trono, pouco tempo depois, que foi a obra consagrada na Basílica, que hoje tem o nome Basílica da Estrela, mas que é a primeira basílica a nível mundial dedicada exatamente ao culto do Sagrado Coração de Jesus. Essa basílica, como as pessoas sabem, é em Lisboa e fica na Estrela, e tinha também um convento que seria anexo e que efetivamente hoje já lá não está, em cujos terrenos nasceu uma urbanização, mas que apresenta ainda, e é uma memória viva, a própria basílica. Bem, o monumento foi feito, mas havia também empenho de Dona Maria, como veremos mais adiante, de que algo mais fosse feito nesse sentido da dedicação dela própria e do seu reino ao culto e à divulgação, portanto, desta devoção inovadora a todos os aspectos. No entanto, além do facto de o príncipezinho, o príncipe Dom José, casar antes da morte do avô, que desejou casá-lo para que, de facto, assegurasse de alguma maneira, segundo o desejo e o propósito conseguido do Marquês de Pombal, para que fosse ele o sucessor e que ainda por cima tivesse, de facto, sucessão dentro portanto, da sua própria geração.
Isso acabou por não acontecer, casou, mas não teve nunca sucessor, porque casou com a tia, a irmã mais nova de Dona Maria I, a Dona Maria Francisca Benedita, e o casal, de facto, durante os anos de casamento, de matrimónio, naturalmente até à morte dele em 1788, não conseguiu, portanto, ter descendência. Afastada essa ideia, que ainda não podia estar presente em 1776, obviamente, a não ser o perigo de Dona Maria realmente não subir ao trono e sim o filho, isso foi afastado, estava implícito ali então um voto que tanto pode ser este relativamente, e é quase de certeza este do nascimento do seu filho, para que houvesse sucessão, como o próprio dela, porque está antes do momento de realmente ver-se afastada do trono. Como quer que seja, ainda há aqui uma terceira hipótese, mas não será a mais viável. No entanto, é sempre nessa piugada que é feita esta memória de Dona Maria. E qual é? É quando se remete para o próprio voto da visitandina, de uma freira chamada Margarida Maria Alacoque, na tradução portuguesa. Uma visitandina, portanto, pertencia a uma ordem de Nossa Senhora da Visitação, que depois também teve as suas congregações em Portugal, que tem a ver, portanto, com as visões ou as aparições, enfim, não discuto agora o nome, mas todavia visões seguramente, que ela teve pelos anos de 1674, 1673-1674. E que durante este período teve consecutivas, portanto, visões do próprio Jesus, com quem estabelece um diálogo, ou vice-versa, mas havendo de toda esta sequência de recomendações e deste diálogo místico, que vai ser chamado da Grande Promessa e que só terá lugar em 1688. Ainda reinava, portanto estamos a falar no reinado de Luís XIV de França. Essas recomendações feitas, portanto, pelo próprio Jesus, segundo a visão, e que é declarado assim sempre e aceito, é que tudo aquilo que tinha sido comunicado, nomeadamente aquilo que vai ser o mais importante, digamos, de toda esta situação mística, será o de 1688, que é, então, como eu disse, a grande revelação. Esta grande revelação teria que ser comunicada, então, a Luís XIV, rei de França, para o avisar de algo que já está implícito na própria mensagem, para evitar que haja uma grande catástrofe, enfim, algo de extraordinário, não uma guerra, certamente, mas muito mais do que isso. Alguns pretendem ver aqui, eu não ia agora entrar nesse mérito, a antecipação, 100 anos da Revolução Francesa e de tudo aquilo que seguiu à Revolução Francesa. Mas acontece que estas revelações foram, portanto, contadas pela Margarida Maria Alacoque, pela madre, ao seu confessor, que era um jesuíta, que lhe pediu que as escrevesse e que ficassem, portanto, como relato, e que lhe terão sido entregues segundo toda a probabilidade. O que é certo é que, se Luís XIV chegou ou não a saber desta grande promessa, de pelo menos de 1688, o que é certo é que não avançou nada, nem fez nada no sentido de reformar o próprio curso histórico, ideológico, social, o que é que possamos dizer, no contexto em que ele já está a governar. E como nada foi feito, o que é verdade é que quem está a posteriori pode concluir que a Revolução Francesa, no fundo, será uma consequência de não ter sido remediado ou reformado, e aqui já entra a Dona Maria I, quando ela, na sua própria, portanto, pela sua pena e no sentido, portanto, do seu segundo voto, visto que o outro terá sido em 1760, de reformar. E ela pede que o Sagrado Coração de Jesus, que, portanto, já está divulgado e que ela tem conhecimento, segundo a sua mensagem, segundo o próprio Sagrado Coração de Jesus, Portugal, ela pudesse, enquanto soberana, reformar o reino de Portugal.
É neste critério desta reforma que se entende o voltar para trás de que eu, enfim, neste sentido cronológico, claro, que eu deixei anunciado, que é o hiato, isto é, voltamos ao reinado de Dom João V, saltar-se então aqui este grande intervalo, que é o do reinado de Dom José I e do seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, desse grande consulado, em que houve grandes alterações em Portugal e, inclusive, essa coisa extraordinária que foi levar o Papa, portanto, o Vaticano, ou a Santa Sé, a abolir a própria ordem dos jesuítas a partir logo do início de 1754, quando há uma ordem geral para que eles sejam expulsos do Brasil. Sem chegar lá tão longe das consequências dessa situação, vamos então recuperar aqui a ideia principal. Dona Maria pretende voltar então, reformar, isto é, reformar, quer dizer, alguma coisa que não estava dentro do sentido do seu voto, que é o Sagrado Coração de Jesus e a dedicação de Portugal, como depois veremos, ao próprio Sagrado Coração de Jesus. Ela então voltaria nesse caso ao reinado de Dom João V. E é muito interessante porque é precisamente no reinado de Dom João V e sobretudo, portanto, por toda a corte, mas sobretudo, como eu também já deixei anunciado, pela sua esposa, a rainha, portanto, consorte Dona Maria Ana de Áustria, arquiduquesa de Áustria, que, sendo uma grande devota, no fundo, devota ou protetora da Companhia de Jesus, ela própria só tinha confessores, como aliás a corte portuguesa, jesuítas, e que trouxe para si, quando veio de Áustria para Portugal, trouxe consigo os seus padres jesuítas e terá posteriormente, entre outras, uma memória ou um elogio fúnebre, precisamente pelo um dos seus últimos confessores, que é o padre Richer. Em conclusão, como é que entra neste caso? Estávamos a falar na situação de Madre Maria Alacoque no final, ou seja, no último quartel do século XVII, como é que no início do século XVIII, portanto agora indo para essa situação já em Portugal, se tem conhecimento então da mensagem do Sagrado Coração de Jesus. E então importa realçar uma coisa que normalmente também passa despercebido nos dias de hoje e que eu averiguei efetivamente, não sendo também pioneira neste conhecimento, claro, porque me servi de obras que vão nesse sentido, mas que recuperei no livro O Reinado do Amor, em que faço toda a recuperação do historial. Bom, é sabido então que em 1731 já se fazia, já havia um grande conhecimento, não inteiro, não em toda a população, mas com certeza o conhecimento suficiente entre as classes mais ilustradas e seguidamente, com certeza, numa representação que acabará por atingir o povo dentro das suas paróquias, mas sem ir tão longe, a verdade é que em 1731 há a certeza de que, de facto, já havia em Portugal conhecimento. E há obras que são escritas nesse sentido que eu faço menção no meu livro O Reinado do Amor. Talvez ficasse aqui excessivo estar a dar os títulos, mas para quem estiver interessado, de facto, o meu livro tem todas as obras que fazem, no fundo, ou que concorrem para que a divulgação ou o assentamento do Sagrado Coração de Jesus enquanto devoção, antes ainda de Dona Maria I, de facto esteja em pleno. Curiosamente, a recuperação histórica mostra que foram os jesuítas, a partir provavelmente do próprio confessor da freira ou da Madre Maria Alacoque, portanto Margarida Maria Alacoque, que chegou à Santa Sé e dali chega à missão no Oriente, que na altura é padroado de Portugal. Aí há a informação segura, até pelos relatos que vêm de lá e que estão documentados, de que de facto já se fazia esse culto. Essa informação chega à corte de Lisboa, com certeza que não foi de um dia para o outro, mas o suficiente para quando Dona Mariana chega a Portugal,
Dona Maria Ana chega a Portugal, ela é uma das primeiras devotas do Sagrado Coração de Jesus e institui como culto privado na sua corte. De modo que encontramos toda a família real envolvida logo e, com certeza, também os seus servidores mais próximos da corte. Todos conhecem o Sagrado Coração de Jesus. Um deles é precisamente um dos filhos de Dom José, não filho legítimo, que foi arcebispo de Braga, Dom José de Bragança. É um dos primeiros, segundo também os relatos escritos, que não só adota o culto já portanto, na sua circunscrição de diocese, mas ainda patrocina obras e traduções de obras, nomeadamente uma obra interessantíssima que é fulcral também para entendermos isto, de um padre jesuíta, provavelmente galego ou navarrês, Padre Calatayud. Não só esta, como outras de portugueses, nomeadamente portanto, logo em 1731, há já uma grande expansão, de facto, do culto, o que lhe faltava, até porque, naturalmente, não podia ser impedido da fé, mas o que lhe faltava era que fosse consagrado, de facto, popularmente, adotado dentro dos cultos devocionais da Igreja. E é isso que vai fazer então Dona Maria. Dona Maria então terá esse papel de impetrar logo que sobe ao trono, enfim, não digo logo nesse dia naturalmente, mas logo ou mal sobe ao trono, estavam preparadas as coisas e ela deu seguimento a isso. E de modo que nós vamos encontrar já em Portugal muito cedo, em relação a todos os outros países católicos, e neste caso estamos a falar com certeza da Europa, uma verdadeira devoção estabelecida segundo os parâmetros da mensagem dada à Madre Margarida Maria Alacoque. Em conclusão, aquilo que era destinado a Luís XIV, portanto a mensagem que era para Luís XIV e que ele não terá acatado, se conheceu ou não, não posso afirmar, não cheguei a esse conhecimento nas pesquisas que fiz. Pode não ter rejeitado, pode não ter conseguido até ter conhecimento disso, mas o que é verdade é que nada foi feito nesse sentido do culto. Não podia ser, com certeza, proibido, porque se trata do Sagrado Coração de Jesus, mas, ainda assim, não era reconhecido pela própria Santa Sé e não foi até Dona Maria I, já estamos a falar, portanto, quase um século depois, ou mesmo um século depois das aparições ou das visões da Madre. Então é Dona Maria que aqui está, neste momento, com aquela carta que eu li, a fazer o voto de que ela própria o assumiria aquilo que não foi feito em França. Isto não está explícito, mas está explícito na própria ideia da sua consecução enquanto rainha reinante. E tem ali um outro aspecto que convinha então ainda sublinhar antes de terminar, que é de Dona Maria fazer referência às chagas de Cristo. E como eu chamei a atenção também no episódio anterior, as chagas de Cristo estão sempre relacionadas com a própria fundação de Portugal, porque está implícito na visão que Dom Afonso Henriques teve em Ourique. Para não ir então alongar mais, espero que tenha sido mais ou menos entendido aquilo que eu pretendi passar, mas é provável que eu ainda arranje matéria para um próximo episódio. Ficamos então por aqui. Até à próxima. Era uma noite formosa, toda cheia de luar. Era uma noite formosa. Um blog de Alice Lázaro. Toda cheia de luar.